PSG sob risco na Champions League. Relembre a última vez, ou a última, dessa vez mesmo, né? Que o time francês deu vexame na fase inicial, né? O PSG está pressionado na Champions League. A derrota para o Bayern de Munique por 1-0 na Alemanha na última terça-feira, né, aumentou a dose de dramaticidade francesa. O time está na 25ª colocação na fase de liga, fora da zona de classificação para os playoffs. Mata-mata, o Paris Saint-Germain assim tem a missão de evitar o que seria um vexame cair na primeira etapa. Faz tempo que isso não acontece, né? O MQR Memória entra em ação para relembrar, né? O novo formato da Champions League prevê que os 24 colocados da fase de liga avancem, sendo que os 8 primeiros vão diretamente para as oitavas de final, enquanto os demais vão ter pela frente o playoff para as oitavas. O cenário do PSG é de pressão. Até aqui, o Paris Saint-Germain venceu apenas um jogo, empatou outro e perdeu 3. Assim, soma apenas 4 pontos. O sinal de alerta está ligado. E o risco de ficar fora do playoff existe, né? Falta 3 partidas para encerrar a primeira fase, né? Nos últimos anos, o PSG se tornou figura carimbada no mata-mata da Champions League, embora o sonhado título ainda não aconteceu. Da edição 2012 até a última, o título francês se habituou a frequentar a fase decisiva, né? As fases decisivas. Neste caminho, perdeu uma final, 10 ou fez duas semifinal, 4 quartas de final e parou nas oitavas em 5 ocasiões, né? A última queda do PSG na fase de grupo da Champions League, comprado por um fundo de investimento em 2011, o PSG vive uma era bilionária desde então e rapidamente mudou de patamar, né? Na Champions League, o endinheirado Paris Saint-Germain nunca saiu da fase de grupo. Assim, a última decepção remota à edição 2004 e 2005, né? O time do PSG para o duelo com o Chelsea em 2004, né? Naquela temporada, o PSG caiu no grupo com o CSK, Chelsea e Porto, campeão da edição anterior. O time francês fechou o grupo H na última posição, segurou a lanterna. Na primeira rodada de cara, o Paris Saint-Germain levou um duro golpe no Parque des Príncipes, né? O time francês perdeu por 3-0 para o Chelsea com um gol de John Terry e dois de Didier Drogba, né? Drogba castigou o PSG em 2004, né? Na sequência, o Paris Saint-Germain foi até a Rússia para enfrentar o CSK, perdeu por 2-0. O brasileiro Wagner Love fechou o placar. Assim, o time francês logo se viu em uma situação complicada. O título, o histórico título de Manchester City em 2012, mudança de patamar na Premier League, né? O PSG, contudo, deu uma resposta e conseguiu a sobrevida na terceira rodada, quando venceu o Porto por 2-0. Gol de Charles Edouard e Corridon, né? E Pedro Pauleta. Entretanto, a esperança não durou muito na quarta rodada em 0-0 com os portugueses, né? A queda do Paris Saint-Germain. Na sequência, um 0-0 desta vez com o Chelsea da Inglaterra na última rodada. Na última rodada, derrota em casa por 3-1 para o CSK. Assim fechou a fase de grupo com apenas uma vitória e 5 pontos. O CSK fez 7 pontos, enquanto o Porto com 8 e o Chelsea com 13 avançou para o mata-mata, né? Paris Saint-Germain na fase de grupos Ligue 2004. Naquela temporada, o PSG contou com o nome com Pedro Pauleta, português de sucesso no clube Jerome Rotten, Mário Kempes, né? Boskovic e o brasileiro Reinaldo, revelado pelo Flamengo. O técnico Vahid Halilhodzic comandou o time naquela Champions League.